E aí pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos falar sobre condutores e superfícies equipotenciais. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito, no cantinho direito e na parte de baixo você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e dê uma badalada no sininho para ficar por dentro de tudo que rola no canal. Tendo feito isso, vamos à aula. Vamos então ver o potencial elétrico em um condutor. Nós temos aqui um corpo que ele está carregado positivamente e nós vimos nas aulas anteriores que o campo elétrico no interior desse condutor é zero. Nós discutimos sobre blindagem. Lá a gente viu que o campo elétrico no interior de um condutor é zero. Vamos agora analisar o potencial elétrico no interior deste condutor. O potencial elétrico no interior desse condutor não é zero. Ele será um valor constante. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, a bateria. Se em um polo da bateria a gente tem excesso de elétrons, os elétrons estão bem apertadinhos ali, e no outro polo a gente tem falta de elétrons, a gente pode fazer a transferência, um fluxo de elétrons, conectando um polo ao outro. A gente pode, por exemplo, usar uma lâmpada. Neste caso, terá um fluxo de elétrons, ou uma corrente elétrica, devido à diferença de potencial, ou também conhecida como DDP. Já no interior deste condutor, não tem diferença de potencial, ou seja, o potencial é o mesmo em todos os pontos. Então, no interior deste condutor, o potencial elétrico ele é constante em todos os pontos. Tomem cuidado quanto a isso, pessoal, pois isso é muito cobrado de vocês. Vamos então ver o potencial elétrico para um condutor esférico. Analisando aqui um condutor com carga positiva, um Q maior que zero, vemos aqui pelo gráfico que o potencial ele é constante no interior deste condutor e na parte externa, à medida que a gente afasta deste condutor, o potencial elétrico cai. Para um condutor com carga negativa, ou seja, um Q menor que zero, analisando o gráfico, nós vemos que o potencial elétrico no interior deste condutor ele é constante e à medida que a gente afasta deste condutor, o potencial tende a zero. Daí nós vimos da expressão que V é igual a K vezes Q dividido por D, nós podemos usar a expressão para o cálculo do potencial elétrico, neste caso, V igual a K vezes Q dividido por R, onde R é o raio, que é a distância do centro à superfície deste condutor. Vamos agora colocar dois condutores em contato. Nós temos aqui um condutor A e um condutor B. O condutor A está carregado com carga positiva, ele está muito positivo. E o condutor B está carregado com carga negativa, ele está pouco negativo. Nós podemos agora fazer o contato desses dois condutores. Pessoal, fazer o contato não necessariamente a gente precisa encostar nestes dois caras. Nós podemos pegar e conectá-los por um fio. Daí, fazendo essa conexão por fio, ocorrerá a distribuição de cargas. Lembrando que nós vimos que estes corpos não terão necessariamente a mesma quantidade de carga final após o contato. Cortando o fio, nós percebemos que os corpos A e B terão cargas positivas, não necessariamente iguais. Mas, pessoal, tendo feito o contato, o potencial do corpo A será igual ao potencial do corpo B, onde irei chamar de VA' e VB'. Colocar em contato é isso, é igualar o potencial desses corpos. Daí, meu VA' será igual ao VB', potencial elétrico do corpo A após o contato será igual ao potencial elétrico do corpo B após o contato. Substituindo a expressão do potencial elétrico, K, QA' sobre RA será igual a K, QB' sobre RB. Nós podemos cortar a constante eletrostática K, daí fica QA' sobre RA é igual a QB' sobre RB. Essa expressão nos diz o seguinte, que quanto maior o raio deste corpo, maior será a quantidade de cargas armazenadas neste corpo, e que esses corpos só terão cargas iguais após o contato se os raios forem iguais. Bom, vamos então entender superfícies equipotenciais. Equi quer dizer mesmo, equidistante, mesma distância, equipotenciais, mesmo potencial.
Vamos pegar então no caso de uma carga pontiforme positiva, onde nós vimos que as linhas de força dessa carga são linhas de afastamento, apontando para fora. Vamos supor que nós temos aqui em 3 dimensões uma esfera e no centro dessa esfera eu coloco uma carga. Na superfície dessa esfera, todos os pontos dessa superfície terão o mesmo potencial elétrico. Aqui nós temos um plano, daí nós teremos círculos. Pegando o círculo A, sobre o círculo A o potencial elétrico é o mesmo, ele não muda, pois a distância desse círculo à carga é a mesma. Daí todos os pontos pertencentes a esse círculo têm o mesmo potencial elétrico. Já o círculo B, ele está a uma distância maior da nossa carga. Daí todos os pontos contidos no círculo B terão o mesmo potencial. E este potencial do círculo VB será menor que o potencial do círculo VA. Nós vimos que o campo elétrico de uma carga positiva ele aponta para fora, ou seja, ele é tangente a linhas de força. Como a superfície equipotencial ela é perpendicular às linhas de força, ela será perpendicular ao campo elétrico. Então, as superfícies equipotenciais elas serão perpendiculares às linhas de forças e elas serão perpendiculares ao campo elétrico. Da expressão nós vimos que V é igual a K vezes Q dividido por D, então quanto maior a distância, ou seja, mais longe dessa carga estivermos, menor será o potencial elétrico. Daí nós concluímos que o potencial elétrico VA é maior que o potencial elétrico VB. Então o potencial elétrico cai à medida que a gente aumenta a distância. Nós temos aqui linhas de forças, nós vimos que quando temos linhas de forças dessa forma, nós sabemos que alguma coisa está gerando essas linhas de força. Então eu tenho um corpo gerador à esquerda, que é positivo, e eu tenho um corpo gerador negativo. Não precisamos saber o formato deste corpo. Eu te aconselho a fazer isso para você conseguir ter uma orientação. Nós temos aqui uma superfície equipotencial A, que ela é tangente às linhas de força, e nós temos uma superfície equipotencial também tangente às linhas de força. Analisando o campo elétrico, temos aqui um EA que é tangente à linha de força e é perpendicular à superfície equipotencial A. Temos ali um campo elétrico EB, que ele é tangente à linha de força e perpendicular à superfície equipotencial B. Vocês não podem esquecer que, quanto mais próximos estiverem as linhas de força, maior será a intensidade do campo elétrico, ou seja, o nosso EB será maior que o EA. Da expressão do potencial, nós devemos trazer o sinal da carga. Daí nós podemos concluir que o potencial elétrico será maior próximo à carga positiva ou corpo positivo. Daí, comparando as superfícies equipotenciais A e B, o potencial elétrico VA será maior que o potencial elétrico VB. E o campo elétrico, o módulo do campo elétrico EB, será maior que o módulo do campo elétrico EA. Vamos então ver o caso das superfícies equipotenciais em um campo elétrico uniforme. Vamos pegar no caso de placas paralelas. Nós vimos que as superfícies equipotenciais elas são perpendiculares às linhas de força e as linhas de força saem da placa positiva e vão para a placa negativa. Daí, considerando que as superfícies equipotenciais, pessoal, são perpendiculares às linhas de forças, nós temos aqui superfícies equipotenciais A e B, onde as superfícies equipotenciais A e B são perpendiculares às linhas de forças. Nós temos aqui um campo elétrico uniforme E, onde esse campo será perpendicular, ou seja, gera um ângulo de 90 graus com as superfícies equipotenciais. Aí eu te pergunto, onde nós temos um potencial maior? No equipotencial A ou B? Muito bem, nós teremos um potencial maior sobre a superfície A, pois ela está mais próxima do corpo positivo. O potencial VA será maior que o potencial VB. Vamos então fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte. Considere uma esfera condutora de raio 40 cm. Ela se encontra eletrizada com uma carga de 10 microcoulombs. Determine a intensidade do vetor campo elétrico e os potenciais nos pontos A, B, C e D, localizados conforme indica a figura. Então nós temos ali na figura uma esfera, e nessa esfera nós temos os pontos A, B, C e D, e as distâncias deste ponto, do ponto A ao centro da esfera, do ponto B ao ponto A, do ponto C ao ponto B e do ponto D ao ponto C. Para este vídeo, tente resolver este exemplo.
A solução para este exemplo será a seguinte. Vamos primeiro coletar os dados, extrair os valores do enunciado. Nós temos que Q é igual a 10 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, daí nós temos 10 vezes 10 a menos 6 coulomb. 10 vezes 10 a menos 6, aqui nós podemos conservar a base e somar os expoentes. 1 menos 6, menos 5. Daí a carga será 10 a menos 5 coulomb. O raio é 40 centímetros, transformando para metro, nós temos 0,4 metros. A distância dA é igual a 10 centímetros, transformando para metros, fica 0,1 metro. A distância dB é igual a 40 centímetros, transformando para metro, fica 0,4 metro. Nesse caso, pessoal, eu estou pegando a distância dB do centro da esfera até a superfície dela. A distância DC será a distância do centro da esfera até o ponto C, ou seja, nós iremos somar todas as distâncias. Daí, 80 centímetros, transformando para metros, temos 0,8 metros. A distância DD, somando também todas as distâncias do centro da esfera até o ponto D, nós temos 90 centímetros, transformando em metros, nós teremos 0,9 metros. Daí, analisando o ponto A está no interior da esfera. Então, o campo elétrico no interior da esfera, nós vimos que é isso mesmo. Campo elétrico no interior da esfera é zero. Calculando o potencial elétrico no interior da esfera, nós podemos usar a expressão VA igual a K vezes Q dividido por R, onde R é o raio. Substituindo os valores, nós temos VA igual a 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, vezes 10 a menos 5 coulomb, dividido por 0,4 metros. Nós podemos aqui cortar o coulomb com o expoente 2 e cortar o metro com o expoente 2. Daí no numerador fica Newton vezes metro, que isso é Joule, e no denominador fica coulomb. Daí nós teremos Joule por coulomb, nós vimos que isso é volts. Então, fazendo os cálculos, nós teremos um potencial de 2,25 vezes 10 a 5 volts no interior da esfera. Vamos agora para o ponto B. O ponto B está na superfície da esfera. Nós vimos que o campo elétrico na superfície é a metade do campo elétrico próximo à superfície. Então, o campo elétrico EB será meio vezes K vezes Q dividido por R ao quadrado. Substituindo os valores, o campo elétrico EB será meio vezes 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, vezes 10 a menos 5 coulomb, dividido por 0,4 metro quadrado. Pessoal, lembrando que na equação do campo elétrico a distância é ao quadrado. Daí, calculando, nós obtemos um campo elétrico de 2,82 vezes 10 a 5 Newton por coulomb. Nós vimos que o potencial elétrico ele é constante no interior até a superfície deste corpo. Daí, nosso VA será igual a VB, como nós já calculamos VA, VB será 2,25 vezes 10 a 5 volts. Vamos agora para o ponto C. O cálculo do campo elétrico no ponto C será EC igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Novamente, na equação do campo elétrico, a distância é ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos que EC é igual a 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, vezes 10 a menos 5 coulomb, dividido por 0,8 metro quadrado. Calculando, nós temos um campo elétrico de EC igual a 1,41 vezes 10 a 5 Newton por coulomb. O potencial VC será K igual a Q dividido por DC. No potencial, pessoal, lembrando, a distância não é o quadrado. Substituindo os valores, nós temos VC igual a 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes 10 a menos 5 coulomb, dividido por 0,8 metro. Resolvendo, nós temos um potencial VC igual a 1,13 vezes 10 a quinta volts. Vamos agora para o ponto C. No ponto C, nós iremos calcular o campo elétrico ED igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos ED igual a 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, vezes 10 a menos 5 coulomb, dividido por 0,9 metro quadrado. Resolvendo, nós temos um campo elétrico ED de 1,11 vezes 10 a quinta Newton por coulomb. O potencial VD é igual a K vezes Q dividido por D. Substituindo os valores, nós temos o potencial VD igual a 9 vezes 10 a 9
Newton metro quadrado por Coulomb quadrado vezes 10 a menos 5 Coulomb dividido por 0,9 metro. Resolvendo, nós temos VD igual a 1 vezes 10 à quinta volts. Fica como exercício você fazer o gráfico do campo elétrico pela distância e do potencial elétrico pela distância deste nosso exemplo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e até a próxima aula. Valeu!